Buongiorno, tifosi no tifosi, estão acompanhando essa zoeira, olha só. Não teve corrida esse fim de semana, vocês podem ter percebido, né, que meio que não aconteceu. Então, eu não ia ter vídeo pra trazer. Só que assim, né, nos meus últimos vídeos eu pedi umas sugestões do que vocês queriam que eu trouxesse e me sugeriram algumas coisas, mas eu escolhi esse em específico porque eu achei muito legal essa ideia de falar sobre o que eu vou falar hoje, como você deve ter visto aí no título, que corrida poderíamos ter hoje, né? Esse quadro, a ideia desse quadro, tá? É falar sobre pistas da grade 1 da FIA. Se você não sabe, as pistas aí, que existem bastante pistas, né, pelo mundo, a vida não é só Fórmula 1, não. Tem bastante pista. E a FIA ranqueia essas pistas em grades, tá? Então tem grade de 1 a 6. Quanto maior a grade, ou melhor, quanto menor, né, nesse caso, mais apropriada é a pista para categorias com uma categoria de peso-potência mais, sabe, maluquinha. Tipo, a Fórmula 1 tem um peso-potência absurdo. Se eu não me engano, menos de 1 para 1, sabe? Menos de um quilo por cavalo. Então, tipo, é muito maluco. Esse tipo de categoria só pode correr, especialmente a Fórmula 1, só pode correr em pistas da grade 1. A Fórmula E, por exemplo, já é uma coisa um pouco diferente. Eles podem correr em categorias em pistas da grade 2, mas a Fórmula 1 não. E eu quero falar, né, nesse quadro sobre pistas da grade 1 da Fórmula 1. Ideia inicial é falar sobre pistas que a Fórmula 1 não usa, afinal, né, não vou falar, a gente podia ter a corrida da Rússia hoje. Sim, poderíamos, mas a corrida da Rússia vai ser depois. Só que eu acho que vai acabar essas pistas muito rápido, porque a FIA usa quase. A FIA usa mais da metade, assim, das pistas de grade 1 no calendário. Então, sobra pouca pista para eu falar aqui, então talvez eu acabe dando uma passada em pistas da própria Fórmula 1. Mas a gente fala sobre isso depois. A pista escolhida hoje foi Mugello. E sim, eu não sei se você sabia, eu não sabia. Mugello tá na grade 1 da FIA. Mugello pode sediar uma corrida de Fórmula 1. E eu não sei por que não fazem, vocês vão ver, eu vou falar sobre a pista, é uma pista muito legalzinha, é uma pista bem técnica, tá? Tem uma reta longa, que é a reta principal, a reta de largada. Ela é uma reta bem longa, eu não sei se dá pra chegar a estourar a limitador, eu acho que não. Mas você bota uma oitava marcha assim com toda certeza, ainda mais porque É, eu pilotei no Assetto Corsa, tá? Se você tem Assetto Corsa, você pode pilotar nessa pista você também. Se você não tem moto, você tem os carros de Fórmula 1 do Assetto Corsa lá na Ferrari ou da Lotus, enfim, você pode se divertir. Eu tenho os meus mods. Esse carro aqui é a SF23, tá? O carro de 2023 da Fórmula 1. Eu achei legal escolher esse, porque afinal estamos falando, né, de Fórmula 1. Se vocês têm a ideia de algum outro carro aí que eu possa testar com as próximas pistas, né, que eu for fazer, deixa aí nos comentários o carro, a pista que você quer ver, enfim, eu faço. Enfim, vamos falar de Mugello, tá? Mugello, para começar, pelo menos aqui no Assetto Corsa, não tem reta de DRS, então eu não pude ativar o DRS, talvez com o DRS essa volta podia ter sido mais rápida, tá? O meu tempo de volta nessa pista foi 1:24.9, tá? Basicamente 1:25, mas eu acho que os pilotos conseguem sim descer, às vezes até para casa de 1:20, às vezes descer de 1:20. Eu não sou a pessoa mais rápida que você vai conhecer tanto. Eu gravei isso no controle, tá? Eu não tenho um volante, infelizmente, eu não sou rico, né, que fala. Eu sou plebe. Vai fazer o quê? No controle eu puxei esse tempo aí, não foi o melhor tempo, até porque eu tive que fazer meio que na pressa, porque, cara, esse vídeo deu um trabalhão pra fazer. Porque tem gameplay, tem a parte editada, tem muita coisa que eu tive que fazer. Esse vídeo vai ficar gigante, eu sei que vai. Mas enfim, vamos começar falando de Mugello. Bom, a primeira curva de Mugello, logo depois da reta principal, ela é uma curvinha terceira para a direita, e uma característica dessa pista que vocês vão reparar é que ela é uma pista, primeiro, muito complicadinha, tá? Até porque essa primeira curva ela tem meio que um ângulo quase que decrescente, assim, de saída. Então, ela é curvinhas bem complicadinhas de você pegar, tá? Se você não conhecer a pista, cara, se você sair do traçado sem conhecer a pista, você vai lá na brita. Às vezes até conhecendo, viu? Porque eu tentei pegar essa curva de quarta e eu acabei indo lá longe. Então, assim, essa curva em terceira
Eu acho uma curva muito interessante porque ela é uma curva muito longa. Todas as curvas desse circuito, pelo menos a maioria, são curvas muito longas que continuam durante muito tempo. Então, talvez você chegar ali em oitava marcha com DRS, sabe, para passar ali e você jogar de lado naquela curva, como ela é uma curva longa, não é impossível você fazer por fora, até porque ela não é tão fechada, ela é em terceira. Mas você tem que ter muita habilidade para fazer essa curva por fora. Você tem que conhecer a pista muito bem para você saber exatamente onde que você, qual que vai ser o seu apex por fora e quando você vai poder voltar a acelerar, porque se você der o pezinho antes, você vai parar na brita. Depois disso, essa chicane aí que eu faço em quarta. E essa chicane em quarta, a própria quarta marcha já é meio complicado de você acertar, tá? Então toma cuidado na freada, porque dependendo do jeito que você tirar o pé pra essa curva, você vai parar lá longe. E o problema das próximas duas chicanes é o seguinte, porque são duas, tá? Se você nunca viu Mugello na vida, são duas chicanes exatamente iguais a essa daí que você tá vendo. Na entrada você tem que colocar a quarta, você tem que frear um pouco mais cedo do que você acha que você tem, porque a próxima saída ela é meio apertadinha. Se você não tiver uma entrada boa para que você saia na próxima perna da chicane forte, seu carro vai lá longe, cara. E você tem que tomar um cuidadinho, porque dependendo do jeito, acho que dependendo do seu setup, do jeito que você sair dessa primeira perna, você talvez consiga fazer ela pé embaixo. Mas é muito difícil de fazer ela pé embaixo. Eu não sei se é porque eu sou ruim, pode ser também, você provavelmente conseguiria um tempo mais rápido que eu. Mas eu não consegui fazer ela pé embaixo, todas as vezes que eu tentei o carro foi lá longe, então acho que não dá. Mas é uma chicane muito complicadinha de você pegar, mas quando você pega ela fica bem interessantezinha. Por mais que pra mim isso mata, não é um ponto de ultrapassagem, porque é muito estreito. Eu não enxergo, cara. Pra você entrar nessa curva, você já tem que frear um pouco mais antes do que você frearia normalmente. E se eu tô lado a lado com você, cara, pra eu acertar essa freada e tentar sair na segunda perna da chicane com vantagem vai ser muito difícil sem meu carro ir lá na brita, sabe? Então acho que aqui os pilotos seriam um pouco mais cautelosos e algum deles ia acabar tendo que tirar o pé. Talvez o que tivesse por fora, mas enfim, não sei. Entrando para a próxima chicane, eu senti essa um pouco mais suave, cara. Essa daí é um pouco menos complicada de você fazer, a saída dela é quase a mesma coisa, só que eu acho ela um pouco mais aberta, então essa é um pouco mais provável que você consiga, dependendo do jeito que você sai da primeira perna, fazer ela pé embaixo, mas eu continuo com a opinião que nenhuma dessas duas chicanes é boa para ultrapassagem, para você deixar o carro de lado, então assim, o porquê que eu tô dizendo isso? A probabilidade de dois carros saírem de lado logo na primeira curva não é impossível, porque como eu falei, é uma curva de raio longo, só que um pouco mais de baixa, porque você faz em terceira. Então dá pra você ir por fora, uma Red Bull bizarra aí da vida, consegue ir por fora. Mas quando você entra num trecho que tem duas chicanes complicadas desse jeito, mata essa coisa do carro andadinho um do lado do outro, já não tem mais. Depois a gente tem essa puxadinha pra direita que não dá pé embaixo nela, pelo amor de Deus, você tem que entrar nela de quinta. Eu tentei entrar nela de sexta, não deu certo. Então, eu entrando de quinta, ele funcionou. Logo depois disso, a gente tem mais duas pernas, uma puxada para a esquerda e outra para a direita. As duas você meio que consegue fazer de pé embaixo, só que depois de você entrar na curvinha para a direita ali, você tem que tirar o pé, mesmo que você mantenha a sétima ou a marcha que você tá, você tem que dar uma tiradinha de pé. Tá? E aí logo na saída dessa curva já tem outra curva, assim que você completa essa curva, é uma curva ponto cego, é bem complicadinho de você pegar, você provavelmente se você nunca correu nessa pista, você vai passar reto nessa curva. Eu passei, eu sei porque eu passei. E dá pra você fazer ela em sexta tranquilamente, tá? Só que para você fazer ela em sexta, você tem que pegar o apex certinho dela. Senão o carro não faz, senão você vai ter que diminuir pra quinta pro carro não ir pra brita. Depois a gente tem uma puxadinha para a direita que eu acho que até dá para entrar de quarta, mas eu senti o carro muito fraco quando eu entrei de quarta, então eu sinto mais de terceira. É uma curvinha muito gostosa de fazer, não vou mentir não, mas todas essas curvas, assim, essas próximas sequências de curvas que vocês vão ver, são sequências de curvas que eu acho legal, que eu acho que seria muito bonito ver dois carros lado a lado aí, porque eu acho que dá para você colocar lado a lado, como eu falei.
Essa curva é em terceira, só que é uma terceira um pouco mais alta. É uma terceira marcha um pouco mais alta, porque dá até para você fazer de quarta. O que isso quer dizer é que é uma curva meio que de altinha, assim, uma curva de média, que dá para você entrar por fora, assim, sem tantos problemas. Como eu falei, todas essas curvas também têm o seu grauzinho de dificuldade. Se você entrar por fora, você vai ter que tomar muito cuidado e conhecer muito bem a pista, porque senão o seu carro vai escorregar lá para a brita. Mas eu acharia muito legal ver dois carros lado a lado aí. Logo depois dela, você vê aí uma outra curvinha, uma puxadinha para a esquerda, que cara, eu não recomendaria você tentar fazer ela pé embaixo, a não ser que seu setup deixe, porque pelo menos eu, quando comecei, sem conhecer muito a pista, quando eu fui dando minhas primeiras voltas, toda hora eu acabava diminuindo para quarta no susto, tá? Toda hora eu diminuía para quarta no susto. A ideia é que você entre nessa curva de quarta e se puxe para quinta ou no meio dela, se você entrar muito bem, ou no final se você der uma erradinha, né? Que foi o que aconteceu até na minha volta rápida que vocês estão vendo. Eu tive que puxar a quinta no finalzinho. Mas também é uma sequência de curvas como eu falei. Velho, dá pra manter dois carros aí lado a lado, seria muito bonito de ver. Depois a gente vê mais uma puxada para a direita em terceira. E por que eu digo em terceira, tá? Eu também achei que dava para entrar de quarta e manter quarta pelo resto da curva. Mas essa é uma das curvas mais longas do circuito. Ela fica por muito tempo, mano. Então você tem que manter o apex dela durante todo esse tempo. Porque se você tentar fazer algo um pouquinho mais aberto, seu carro vai lá longe. Eu tentei entrar de quarta, vocês estão vendo o que aconteceu. Então, mas é uma curva legalzinha também. Eu não sei se dá pra você ficar mantendo por fora durante muito tempo nela. Como eu falei, talvez se você conhecer muito bem a pista, conhecer muito bem o carro e o seu setup ajudar, quem sabe, né? Essa minha volta foi feita com o setup normal do carro. Eu não mexi muito no setup para fazer essa volta. Eu só tô dando um insight aí para vocês. Depois a gente vê um dos pontos mais legais do circuito, na minha opinião, cara. Muito louco, chicane em pé embaixo, velho. Você sai dessa curva em terceira e você vai ter uma chicane que você faz pé embaixo. É muito legal fazer essa chicane. Enfim, cara, muito louco. Muito louco. E depois disso, você entra na última curva. Essa última curva, ela é outra curva bem complicadinha, viu? Porque você entra nela. Primeira coisa, eu freiei um pouco cedo até. Dá pra você postergar bastante essa freada, se você quiser, porque ela é uma outra curva muito longa. Só que você acha que dá pra entrar rápido, mas não dá. Você acha que dá pra entrar de quinta. Se entrar de quinta, o carro vai lá longe. Portanto, eu acho que eu aconselharia você entrar de quarta se você ainda não acostumou muito com a pista e o seu setup não tá bem ajustadinho. Até porque essa pista é uma pista de curvas de média, sabe, de bastante downforce, já que a única reta que tem é a do, sabe, reta de largada, que é longa, mas eu acho que seria mais interessante para essa pista um ajuste um pouco mais aerodinâmico, porque daí você conseguiria assim fazer algumas das curvas a pé embaixo que eu, por exemplo, não consegui fazer. Mas é uma chicane muito legal. É uma curva, essa última curva é muito divertidinha também quando você acerta, você consegue dar o pé muito mais cedo do que você pensa, porque ela vai meio que alargando, não que ela vai abrindo, a pista alarga quando você entra por causa do boxe. Então você tem uma zoninha ali que você consegue dar o pé um pouco antes. E esse é o fim da volta, né? Aí você volta pra reta dos boxes, passa na linha de chegada e tal, e tem essa reta longa aí. Bom, é uma pista legal, eu sinto que daria pra você botar dois carros de lado nesse setor do miolo aí muito fácil, seria muito bonito de ver, mas eu sinto que a única curva assim de realmente ultrapassagem concretizada é a curva um, porque depois as chicanes meio que cortam o barato da ultrapassagem. O que seria muito interessante também, tá? Ver uma corrida de Fórmula 1 aí seria muito, muito legal. Eu acho que dá pra você proporcionar uns momentos bem interessantes. Essa pistazinha que fica na Itália, né? Também, Itália, sempre com alguma coisa de chuva, né? A gente viu em Imola. Bom, enfim. Eu vou deixar vocês agora com a minha volta completa para vocês acompanharem, né? E, mano, deixem próximas pistas, próximos carros aí, se você não sabe. Infelizmente eu não posso deixar o link do mod do carro na descrição, porque o YouTube não me permite fazer isso. Mas enfim,
Só dá uma procuradinha, você acha bem rápido. Esse mod é de graça se você quiser baixar. O mod da Ferrari de 23, se você tiver Assetto Corsa aí. E fiquem com a volta. Bom, família, é isso. Esse foi o Mugello. Um circuitozinho legal, bem complexo. E vamos esperar aí a próxima corrida, tá? Deixa aí nos comentários carros, pistas que vocês querem que eu fale desse jeitinho aqui. Porque tem pista, tipo, o Mugello é uma pista que eu gostei de pilotar. Foi uma experiência boa. Tem outras que nem tanto, né? Mas enfim. Um abraço pra vocês e relaxa, família. Ano que vem é nosso.